Povo de Deus, eu estou voltando com mais um vídeo em defesa da nossa fé católica, com o tema: os evangélicos dizem que o católico adora Maria. Esse é o tema que eu quero refletir com vocês, essa crítica, ou seja, mais esse ataque que nossos irmãos evangélicos dizem que nós católicos adoramos Maria. Gente, olha, é o seguinte: adorar não significa de um gesto, mas sim de um fato que vem do íntimo do nosso coração. Adorar é isso. É uma coisa, um sentimento que vem do coração da gente. Não significa um gesto de a gente se ajoelhar diante de uma pessoa ou diante de uma imagem, não. Isso não é o significado de adorar, como nossos irmãos evangélicos dizem que nós adoramos Nossa Senhora. Não é isso. Gente, o fato de nós se ajoelhar, vamos supor assim, e não significa que nós se ajoelhando de um santo, significa que seja adorar. Mas esse adorar, ou seja, nós quando se ajoelhamos diante de um santo, ou diante de qualquer uma pessoa, é por respeito, é por honra que a gente faz isso. Às vezes a gente se ajoelha por honra. Muitas vezes a gente se ajoelha diante de um santo por honra. Sabe por que eu digo assim? Porque em Romanos 2,10, o apóstolo Paulo fala disso. Está bem aqui na palavra, na Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 2, versículo 10. Vê como é que ele diz aqui em Romanos 2,10, para vocês verem por que é que nós muitas vezes se ajoelhamos diante de um santo, ou até cantamos diante dele, porque ali não é adorar, como nos evangélicos pensa e tem isso na cabeça. Mas nós faz isso por um respeito, nós faz isso por uma honra, porque é bíblico isso aí. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 2, versículo 10, para vocês verem como é honra que a gente se faz isso. Porque para quem é honra? Muitos nossos irmãos evangélicos dizem que não, honra, glória só a Deus. Não é assim que eles ensinam? Até porque eles dizem que a glória não pode ser dividida. E pode sim, para quem serve a Deus. Romanos 2,10 eu vou ler para vocês, ver como é que Paulo diz, ó. Mas glória, estou lendo na Bíblia, mas glória, honra e paz a todo que faz o bem, primeiro os judeus, depois os gregos. Está vendo aí? O que é que Paulo está dizendo? Que a glória, a honra é para todo aquele que faz o bem. Agora eu pergunto, se nós se ajoelhar por um respeito e uma honra de a imagem de Nossa Senhora, nós estamos errados? Não, sabe por quê? Porque ela fez o bem em vida. Ela aqui na terra passou a vida fazendo o bem. E Paulo está dizendo que honra é para quem pratica o bem. Está vendo aí? Como essa questão de se ajoelhar diante de uma pessoa não é questão de adorar, como vocês estão dizendo aí, meu povo. Deixe de estar ensinando errado o povo, nossos irmãos evangélicos. Eu sei que é difícil alguém ouvir isso aí de mim e gostar, mas só se você for discordar com a Bíblia e com a Santa Igreja. Está entendendo? É por isso que esse vídeo eu faço nesse tema, de as pessoas dizer que nós adoramos Maria. De forma alguma. Porque Maria e mais santos merecem nossas honras. Até porque a eles deve dar honra e glória também. Quando você vê a gente sair com um santinho nas ruas, dando glória a Deus diante delas, é porque elas precisam também dar glória a elas. Está aqui dizendo, Romanos 2,10, glória e honra e paz a todos que faz o bem. Faz o bem. Fizeram o bem, glória para eles. A palavra está dizendo. Aqui em João 17,22, o que Jesus diz? Como é que Jesus diz aqui em João 17,22? Vamos ler aqui. Na palavra, João 17,22. Deus divide a glória com a igreja para ser unida. Quer ver? João 17,22. O que eu estou dizendo a vocês, eu vou encontrar agora em nome de Jesus. João 17,22 diz assim, ó. Opa, vê se eu encontro rápido. Já encontrei, glória a Deus por isso. Deles a glória, Jesus orando, dizendo para o Pai. Deles a glória que me deste. Quem foi que deu a glória a ele? O Pai. A quem ele deu, ó, deles. Quem foi esse lis que ele deu? A igreja.
primitiva. Ele deu para aqui, ó. Deis a glória que me deste, para que seja um, como nós somos um. O interesse de Jesus ter dado a glória que o Pai deu a ele, a igreja, é para que a igreja fosse unida como ele e o Pai é unido. Acabei de ler para você esse versículo, João 17 e 22 em diante. Por isso que aqui em Romanos 2,10, que eu acabei de ler aqui bem na frente, Paulo diz que a glória e a honra é para quem pratica o bem. Por isso, quando você vê um irmãozinho se ajoelhar diante de uma imagem, já está sabendo que não é errado. Quer ver mais coisa? Eu vou te mostrar mais aqui na palavra. Pessoas que se dobravam, se ajoelhavam diante das pessoas, não significa que era adorar, não. Está bem aqui, ó. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 19, versículo 1. Eu vou ler aqui, ó. Vou ler logo em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículo 2, ó. Abraão levantou. Olha aqui, ó. O Senhor apareceu. Vou ler bem aqui o versículo 2. Gênesis 18, 2, para não ficar ouvido muito longo. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. O que ele fez quando Abraão viu esses três homens de pé diante dele? Sabe o que ele fez? Ó, três homens de pé diante. Levantou-se no mesmo instante da entrada da sua tenda, veio-lhes ao encontro, e foi o que ele fez? Se prostrou por terra. Olha aí. Você não diz que se prostrar adorar, então Abraão adorou? Abraão estava adorando esses homens de forma alguma. É como eu acabei de dizer, gente. O nosso gesto de se ajoelhar diante de uma pessoa ou diante de uma imagem não significa que seja adorar. Olha Abraão aqui se ajoelhando diante desses três homens. E aqui não diz que ele estava adorando. Não diz que ele estava idolatrando. Porque ele se adorou. Porque ele se ajoelhou. Sabe por quê? Que ele teve? Como diz o Romanos 2,10. Por honra a eles. Porque eles eram pessoas do bem. Se ajoelhar para dar honra, se ajoelhar por respeito ou glória, não é errado se é pessoas que fazem o bem. Por isso que esse vídeo que eu estou firmando é para repreender você que é evangélico, que sai dizendo na rua ou dizendo em qualquer lugar que o católico adora Maria. Não. O católico faz o que a Bíblia está dizendo. Acabei de dizer. E se nós damos glória a Maria, não é errado que Maria fez o bem. Acabei de ler aqui em João 17, 22, quando Jesus dá a glória à igreja primitiva para ter unidade. É por isso que na igreja evangélica vocês não têm unidade, porque vocês não dão glória a Deus. Aliás, porque vocês não dão glória aos santos também. Você não divide a glória que Jesus mesmo dividiu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu vou ler mais aqui em Gênesis capítulo 19, versículo 1. Vê o que aconteceu agora com Ló. Aquela primeira parte foi com Abraão, agora com Ló. Olha aqui. Pela tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Olha. Ló, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Tá vendo aí, meu irmão? O que Ló fez, ele se prostrou por terra, com o rosto por terra, diante daqueles dois anjos que chegaram lá. Dois anjos em Sodoma. Tá vendo aí? Como prostrar não é errado, se ajoelhar não é errado. Então por que você não diz assim, que católico adora Maria, e ter esse papo falhado para as pessoas pensar que a gente está adorando mesmo, de forma alguma. Porque prostrar, como eu já disse, não significa adoração, não. Vocês estão entendendo? Prostrar, gesto não significa que a gente está adorando, não. Tem o gesto de respeito, como eu tenho um vídeo falando disso. Ou seja, o prostrar de respeito. E tem o prostrar de adorar. Tem aqui em Apocalipse, quando aquele anjo disse para João que ele não podia adorar, que ele era um servo de Deus. Não. Porque ele disse que João ele tinha ajoelhado para adorar. Também aquele exemplo também de... quando Pedro foi à casa de Cornélio, né? Ele também foi se aprostrou adorando. Aí Pedro repreendeu. Para adorar é errado. Mas por respeito, por honra, não é errado.
mostrei 2 exemplos de 2 pessoas que se ajoelharam em Gênesis capítulo 18, versículo 1, em Gênesis capítulo 19, versículo 2. Gênesis, aliás, versículo, aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 2, não foi? Versículo 2, foi em Gênesis capítulo 18, versículo 2, e Gênesis capítulo 19, versículo 1. Em Gênesis versículo 18, 2, eu mostro o exemplo de quem? De Abraão, que se prostrou e adorou, aliás, se prostrou diante daqueles 3 homens que chegaram lá, diante daqueles homens, melhor dizer. E Ló, diante daqueles 2 anjos, como está aqui em Gênesis 19, capítulo 19, versículo 1. Está entendendo aí o que eu estou falando? Como não é errado a pessoa se prostrar sem ser para adorar? Então deixa de estar dizendo aí o povão, você que não entende a Bíblia, conversando besteira, dizendo que o católico adora Maria. Jamais, isso não existe. Espero que você tenha entendido. E fique sabendo que não é errado você se ajoelhar diante de qualquer imagem, porque a imagem ela é santa e se tocar nessa não fica, tá? Também na Bíblia, não se assuste. Espero que você tenha um aproveito nesse vídeo e que seja cada vez mais católico, firme na Igreja Católica, que esse vídeo te ajuda a você nunca sair da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.